Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Hoje eu estou sozinho aqui, tá, pessoal? Estão me ouvindo bem? Dê um ok aí pelo chat, fazendo um favor, para saber como é que está o áudio de vocês aí, se está tudo certo. Câmera, áudio, tudo beleza? Todos ouvindo bem? Manda um ok aí, fazendo um favor, para nós começarmos a aula. 100%, áudio bom, imagem boa. De boa, então? Ok. Então, pessoal, quero agradecer aí a presença de todos vocês aí por mais essa aula, né? Hoje a nossa aula sobre o raio-x da BIS, sobre o DABI, né? Um raio-x bem legal aí. Queria agradecer já de antemão o Emerson aí, o Emerson e o Luciano que me enviaram os materiais, tá? Valeu, Emerson, valeu, Luciano, pelo envio dos materiais aí. Esse material vai ajudar bastante a gente, tá, pessoal? Tem que ser aí parceria, fazer uma parceria boa com o Emerson, tá? E aí, obrigado mesmo, viu, Emerson? E queria agradecer a todos vocês, tá, por mais essa participação. Tenho certeza que a aula hoje vai ser muito produtiva, uma aula também que eu considero bastante importante, tá? É uma aula que eu acho que essa aula vai dar uma noção muito grande, quem não conhece de raio-x, vai ter uma noção muito boa sobre raio-x. E você que conhece de raio-x, vai ter uma visão muito boa da parte eletrônica da coisa, não só da troca da placa, ou das conexões, ou da manutenção, troca A, ou troca B, ou troca C. Acho que hoje essa aula vai ser muito importante para vocês terem uma visão mais ampla, para vocês de fato entenderem como é que essas coisas funcionam, beleza? Então vamos para a aula, porque o nosso tempo é muito curto, tá bom? Então, o raio-x que nós vamos estudar hoje, deixa eu apagar as luzes aqui um pouquinho, pessoal, para dar uma clareada na lousa aqui. Bom, senão eu não consigo ver a lousa, tá? Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Vai dar uma escurecida aí, senão eu não consigo ver a luz, tá? Agora vai ficar um pouquinho escura a sala, tá, pessoal? Porque eu preciso ver a lousa, tá bom? Mas foca aí na tela de vocês aí, tá? Vai ficar um pouquinho escura mesmo, beleza? Deixa eu aumentar aqui. Então, pessoal, olha só. O cara que nós vamos estudar hoje é esse rapaz aqui, tá? Que vocês podem ver aqui, ó. É o Celetronic, tá? É esse raio-x que nós vamos estudar hoje, ele. Não sei se vai dar tempo de nós terminarmos todo ele. Aqui está a parte do timer, né? A parte do esquemático de timer dele. Aqui nós temos a parte da parte da coluna. Aqui nós temos a parte do transformador, né? Aqui a parte de ligações, a parte elétrica, ok? Parte elétrica também. E aqui tem dois modelos, um que é manual, a chave é por chave de comutação, 110/220, e tem outro que é automático. O que nós vamos estudar é esse modelo que é o automático aqui, que é o Celetronic, ok? É esse modelo que nós vamos estudar, que eu quero que vocês entendam bem aí como é que de fato funciona essas questões, é a parte eletrônica. Aqui está o esquemático principal, tá? Que nós vamos estudar ele a fundo hoje. E aqui está a parte do display, beleza? Que nós vamos estudar também display, ok? Então, o que eu quero que vocês façam? Prestem bastante atenção nessa aula, mas bastante atenção mesmo, ok? Para que vocês possam, de fato, entender como é que isso aqui realmente funciona, tá bom? Então, veja bem, antes eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse raio-x, deixa eu apagar aqui, como é que nós vamos ter que pensar nesse raio-x aqui, ó? Primeiro, ele tem a placa do painel, ele tem a placa do timer, ele tem o autotransformador, o autotrafo, tá? E ele tem a parte de controle de teclado, ok? Que é onde também faz a programação do teclado. Então, esse camarada aqui, ó, ele é constituído dessas quatro partes. Autotrafo, se você ligar a parte elétrica, ok? O autotrafo é a parte elétrica. Aí nós temos o timer, propriamente dito. Nós temos teclado. Nós temos painel, onde é que vai estar também o display. Tá? Então, vamos dividir esse cara nessas quatro partes aqui.
o que é mais importante nós entendermos? Nós temos que entender bem do alto tráfego. Claro, né, não podemos esquecer que nós temos a parte do raio-x, propriamente dito, né? Da nossa caixinha preta ali, que é o raio-x, ok? Então, vamos pensar nesse camarada, nesses 4 aspectos aqui. A parte do alto tráfego, nós vamos estudar hoje como é que esse alto tráfego funciona. A parte de timer, teclado, painel e a parte do raio-x propriamente dito, tá bom? Então, é isso que nós vamos ver hoje aqui. Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui, eu tirei umas fotos. Deixa eu pegar o painel aqui, que eu não sei onde eu coloquei. Deixa eu pegar na minha mochila, pessoal, que eu tô sozinho aqui, eu acabei no... Desculpe aí, tá? Eu acabei não tirando as fotos. Eu desenhei à mão o resumo desse cara, e é com esse resumo que nós vamos começar a nossa aula hoje, para vocês verem como é que esse negócio aqui funciona. Deixa eu só pegar aqui do meu WhatsApp, que eu tirei uma foto e coloquei aqui no WhatsApp, tá? Aí por aqui a gente vai conseguir verificar bem essa parte aqui, ok? Ó, consegui. Aleluia. Então, olha só, eu fiz isso aqui à mão para vocês entenderem uma questão importante nesse raio-x aqui, ok? Primeiro, ele tem esse autotransformador aqui, como vocês podem ver. Qual é a função desse autotransformador? Esse autotransformador, a ideia dele é fazer isso aqui, ó. Nós vamos ter aqui o ponto de conexão, onde é que nós vamos para o cabeçote. Aqui vai para o cabeçote. A tensão desse cabeçote, ela gera em torno de 128 volts. Então, independente se a tensão é 127, 110 ou 220, ele vai manter a tensão aqui no cabeçote de em torno de 128 volts, independente se é 127, 110 ou 220. E lembrando também que a comutação desse cara aqui, ela é automática. Ela não é manual. Tem um modelo que é com chavinha, e tem esse modelo que nós vamos estudar aqui, que ele é totalmente automático. Então, a primeira ideia é que aqui no cabeçote, temos que manter a tensão exatamente de 128 volts, com um delta, é possível fazer o ajuste de delta e ajustar exatamente o valor dessa tensão aqui. Por que é importante esse valor de tensão? Ele tem que estar, vou dizer assim, bem ajustadinho, né? Aqui. Bom, isso daqui é o cabeçote, pessoal. Então, isso aqui é o cabeçote. Então, vamos entender como esse cabeçote funciona. Aqui nós temos a ampola, só para a gente começar a aula. Nós temos a ampola. Aqui nós temos o catodo. Isso está dentro do cabeçote. E aqui nós temos o filamento. E observem que aqui nós temos o transformador, ó. Aqui é a conexão que nós falamos P3 e P7 lá do esquemático, depois nós vamos ver que é a conexão que aqui nós temos que ter os 128 volts. Por quê? Que é importante se manter exatamente esses 128 volts aqui com uma variação de mais ou menos 3 volts. Geralmente para mais, de 128 a 131. Então, por que é importante? Porque observem só, como nós vimos na outra aula, observem que aqui nós temos um transformador. Esse transformador aqui é para gerar alta tensão, que vai gerar a nossa alta voltagem de 60 kV. Então, observe uma coisa importante. Esse camarada aqui, ele trabalha com aterramento, ele trabalha com center tap. Nós temos o enrolamento 3 e aqui nós temos outro enrolamento. Por que ele tem 2 enrolamentos com esse cara aqui centralizado? Quando se faz isso em raio-x, por exemplo, como a gente está fazendo o raio-x lá, que tem ampola, então nós vamos ter que gerar aqui para a ampola e aqui no filamento 60 kV. Vendo o cara pegar um transformador só, um enrolamento só, e gerar aqui, ó, esse ponto zero e aqui 60 kV, e ficar uma alta tensão muito elevada aqui, ó, muito alta, né, 60 kg, é muito fácil isso saltar. O que os caras fazem? Os caras dividem isso aqui em 2, ó. Observe que nós temos 2 enrolamentos. Então, por que eles fizeram isso aqui, ó? Para isso aqui, ó. Você tem uma derivação central aqui aterrada e você tem isso aqui, ó. Tá?
Ele não fala se tem multiplicador, mas vamos considerar que não tenha. Mas eu creio que internamente tem multiplicador. Mas é assim, ó, se eu tenho que gerar 60 desse ponto até esse aqui, qual é o melhor ponto? Eu faço esse ponto aqui como zero. Ó. Então, se aqui é o meu zero, eu gero só 30 kV de um lado e 30 kV do outro. Ó. Na média, eu tenho, então, quanto que eu tenho? 30 desse lado com 30 desse, nós vamos ter 60 kV. Que é melhor, então, você trabalhar com 30 de um lado e 30 do outro, é melhor do que você trabalhar um enrolamento inteiro só com 60. Aí, esses pontos aqui, que é 10 kg, 20 kg, tudo bem para se trabalhar, mas essa área dos 60 kg, qualquer distância de trilha pode ser, qualquer espaço, fica mais provável a fugas, né? Então, por isso que a gente faz isso aqui, é ponte com derivação central. Então, esse aqui é um cabeçote, como vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é um cabeçote que vai usar o quê? O tráfego com derivação central para ficar 30 kV positivo de um lado e menos 30 do outro. Com isso, você trabalha com a diferença de potencial menor de um lado e menor do outro, facilitando o quê? Facilitando a tua parte elétrica interna, a isolação, as distâncias, etc. Por isso que é melhor nós trabalharmos sempre com derivação central. Até mesmo os raios-x que utilizam lá o multiplicador, como nós vimos na aula passada, nós fazemos a mesma coisa. Colocamos o transformador aqui em 10 kV, aqui nós retificamos positivo de um lado e do outro nós fazemos o multiplicador negativo. Esse cara vai trabalhar com 30 kg e esse cara vai trabalhar com menos 30. Na média, na ampola, aqui na ampola, nós vamos aplicar os mesmos 60 kg. Então, qual a vantagem? Você tem menos 30 de um lado e tem mais 30 do outro. As distâncias dos componentes que estão aqui é mais fácil de lidar, porque vocês sabem que a alta tensão ela vai pular com uma facilidade muito grande. Então, é melhor você trabalhar com 30 de um lado e 30 do outro, do que você trabalhar com uma diferença direta de 60 kV, ok? Então, por isso que esse camarada aqui ó, tem esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, né? É esse desenho, como nós estamos vendo aqui, ó. Ok? Olha só como que ele é, né? Observem esse desenho aqui, fica bem fácil vocês entenderem que esse camarada aqui, ele trabalha com derivação central. Então, observem aqui, nós temos no transformador a derivação central. De um lado você tem um X volts e do outro lado você tem menos X volts. Daqui aqui você vai ter o X total, que vai dar em torno dos seus 60 kV, se for o caso. Tá? Então, a primeira regra desse cara, então, nesse tipo de raio-x, nesse modelo especificamente, você só vai se preocupar com dois pontos, que é o ponto P7 e o ponto P3, aonde nós vamos ter que medir aqui, ó, 128 volts, tá? Por que que é importante nós termos 128 volts cravado aqui? Inclusive, tem um ajuste de delta, que você vai ajustar esse ponto e tem que ficar bem ajustadinho, de 128 a 131. Por quê? Porque você está vendo que você tem um delta de 3 volts aqui na hora do ajuste. E as relações, vamos pensar o seguinte, nós vamos sair, nesse caso, de 128 volts, nós vamos partir para 60 kV. Então, é uma relação muito grande, né? Nós vamos sair de um valor de 128, nós vamos sair aí para 60. Vamos ver a relação que nós vamos ter aqui, ó, 60.000, né, dividido por 128. Então, observe quantas vezes... Então, a amplificação desses 128 volts que entra no cabeçote, aí faz lá a derivação central no transformador, né, que nós já vimos, e vai para a ampola, no cátodo e no anodo, aqui no anodo e aqui no cátodo e filamento. Então, nós temos uma relação, como nós acabamos de ver, de 600 e poucas vezes. Ó. Deixa eu ver aqui que eu já não lembro. Nós temos uma relação de 468 vezes. Então, 468 vezes. Você fala assim, nós fazemos o ajuste de deixar cravado. Se você errar 3 volts aqui, ó, se você errar 3 volts a mais aqui, você vai multiplicar 3 vezes 468. Então, se você errar 3 volts na hora do ajuste, então 3 vezes 468, vamos ver quanto nós estamos errando. Nós estamos errando 3 vezes 3, esse valor vezes 3, nós estamos com um erro de 1.500 volts. Ó. Você está com um erro
de 1.500 volts. Se você ajustar, só estou com 2 volts de diferença. É 2 vezes 468, nós já vamos estar com quase 1.000 volts de diferença. E se você deixar o ajuste com 1 volt de diferença, você já tem 500 volts de diferença lá no polo. Então, por isso que esse ajuste, o fabricante orienta muito bem a ser feito, e caso você não consiga fazer, você tem que refazer os testes ou ligar para a assistência técnica. Por quê? Porque qualquer errinho que você tem nessa tensão que ele pede entre os terminais P3 e P7, que é a tensão do cabeçote, na verdade aqui, ó, qualquer erro, você vai multiplicar ele por 470 vezes. Só não esqueçam disso. Então, nos raios-x, quando vocês forem fazer ajustes, independente do valor da tensão que vocês vão trabalhar nos raios-x, vocês têm que lembrar do fator de multiplicação. Então, se é de 128 para 60, a razão é 468. Então, qualquer coisinha que vocês errarem, vocês multiplicam por 468, beleza? Essa é a primeira regra, por isso que essas tensões de raio-x têm que estar muito bem calibrada, muito bem ajustada, porque 1.500 volts já é hora de você fazer certos tipos de raio-x, tá? Já vai dar diferença de um para o outro, então tem que estar muito bem calibrado, tá? Então, sobre o cabeçote, eu quero dizer para vocês que esse aparelho, ele não abre muito, mas eu quero dizer para vocês sobre o cabeçote, é exatamente isso que nós temos que saber. Então, lembre-se, aqui no cabeçote, que o que? Que nós temos aqui uma entrada de 128 para 60 kV aqui, que dá mais 30 de um lado e menos 30 kg do outro lado. Então, a diferença de 60 para 128 é exatamente 468 vezes. Então, qualquer errinho aqui, errei 1 volt, representa 500 aqui. Errei 2 volts, representa 1.000 volts aqui. Errei por 3 volts, representa 1.500 volts a menos aqui na nossa diferença de potencial aplicado na nossa ampola. Beleza, pessoal? Algum comentário sobre essa tensão do cabeçote? Alguém quer fazer algum comentário ou não? Todos tranquilos? Não, eu tô falando 60, que pode ser 60 ou 70. Tá, em torno de 60 a 70 quilos. Tá, eu não li no manual de 630 ou de 70. Mas se for 70 quilos, você vai fazer a mesma regra. Tá? 70 você vai pegar e dividir por 128. É pior ainda, porque 70 quilos por 128... Aí aumenta mais ainda, tá? Ó, 70 dividido... Aqui, ó. 70.000 dividido por 128. Aqui, dá 546. Aí o teu erro é de 546 e não de 468. Aí qualquer coisinha é multiplicado por isso daqui, ok? (1.500 volts a 2 kV já começa a dar esbranquecimento maior assim, ó. 2 kV, pessoal, você já percebe que a queima da película, por exemplo, se for película, ela já começa a ficar mais esbranquiçada, não fica com tanto detalhe. Se quiser algum detalhe muito pequeno, com 2 kV de diferença, 1.500 volts, você não consegue ter. Tá? Se for uma coisinha muito detalhe, uma coisa muito pequena, já não consegue pegar. Então, por isso que é importante estar bem calibradinho para vocês conseguirem, para o dentista conseguir tirar todos os detalhes, tá? 1.500 a 2 kV, se você pegar 70 por 2 kV, nós já vamos ter um certo percentual. Vamos ver que percentual que já vai dar, ó. 1.500 dividido por 70.000. Isso aqui vezes 100, ó. Vamos ver quantos por cento. Em torno de 3%. Nós já estamos com erro de em torno de 3%, tá? Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso daí, tá? Assim, né? Os 50 quilos, 60 quilos e 70 quilos, o que difere, né? É a potência que você vai jogar,
a quantidade de radiação que você vai jogar, e se você não souber trabalhar bem num 70 quilos, você vai ter que bater uma vez, talvez vai ter que bater duas, porque ele é muito mais bruto, qualquer coisinha, qualquer errinho, qualquer parâmetro pode fazer a diferença em relação aos 70 e os 150 quilos. O bom é se todos fossem assim, ó, 54 quilos, 63 quilovolts e 70 quilos. Se tivesse um raio-x com esses três ajustes, seria show de bola. E não ficar fazendo o dente isso, o dente aquilo, o gordo, o magro e a criança. O ideal é que nós variássemos as tensões, né? Aí seria show de bola, tá? Mas como esses caras não têm esses ajustes, então ele mantém a tensão fixa e fica mudando geralmente os tempos de exposição, tá bom? Mas o legal mesmo é se fosse com essas variações de tensão aqui. Aí seria show de bola, tá bom? Assim, ó. O tempo de exposição, o tipo de película, se é digital, ou se é o sensor digital, se é uma película, se é isso e aquilo. Muda muito. O tempo de exposição vai mudar. Nos sensores digitais, o tempo de exposição é muito menor do que numa película. Então, varia muito. Então, se você trabalha com 50 kV, vai usar um sensor digital, você precisa de tempo de exposição tal. Se você já vai usar uma película, você precisa de mais tempo de exposição. Então, está tudo relacionado. Se você aumenta a potência, mesmo sendo a película, você pode diminuir o tempo de exposição. Então, potência e tempo de exposição e o tipo de sensor que você vai usar ou película está totalmente diretamente ligado, tá? Se você não tem como ajustar a tensão e corrente, então você coloca uma tensão mais alta e mexe no seu tempo de exposição que você pode reduzir. O que representa o menor tempo de exposição? Menor aquecimento, menores perdas, menores isso, menor tempo para ficar esperando, reaquecer, etc, tá? Beleza? Então tem vários fatores aí. Beleza, pessoal? É assim, né? A legislação, nós vamos certificar um raio-x agora. Nós vamos partir para uma certificação de um raio-x agora, ok? Então, o que acontece? Assim, quando nós vamos fazer validação de raio-x, nós podemos trabalhar com um raio-x de 60 kV. O que nós vamos fazer é 60 kV. Só que daí tem todos os fatores para 60 kV. Tempo de exposição, tipo de paciente, o dentro, corrente, isolação, rigidez elétrica, tudo isso daquilo. Então, nós vamos aprovar um raio-x para 60 kV. Não tem problema nenhum. Se você for fazer um raio-x de 70 kV, também você vai ter que se adequar a tempo de exposição, tipo de sensor, tipo de paciente, corrente de isolação, rigidez de elétrica, e já vem fazendo todos aqueles pré-requisitos que nós temos que fazer, tá? Mas nós poderíamos, nós vamos certificar um 60, como tem gente que certifica um 70. Claro que para 70 kV, passar na certificação é mais difícil de passar do que um de 70, porque os testes lá que nós vamos fazer na USP, ele é muito mais rigoroso do que para 60, na hora de fazer a certificação do produto, tá bom? E sem contar também, pessoal, por que ser fixo? Os dentistas não são expertos em radiologia, como os pessoal dos hospitalares, que tem um técnico em radiologia, etc. Eles são especialistas naquilo. Parte aqui da parte, vamos dizer assim, da pessoa, isso aqui não tem tanta profundidade, já está bem exposto, os dentes já está tudo aqui, que é diferente de você pegar um órgão de profundidade, e aí tem o gordo, tem o magro, tem isso, tem aquilo, daí você precisa ajustar a KV, ajustar a corrente, ajustar tempo de exposição. Por isso, nos hospitais muda um pouquinho, por isso que você tem que abrir o ajuste de KV, o ajuste de corrente e o ajuste de tempo de exposição, por causa das profundidades, tecido, pele, etc. Tudo isso influencia. Já na parte que é do rosto aqui, né, os ossos já estão tudo aqui em cima, né, muda muito pouco de um gordo para o magro. Então, ser fixo, só mexendo no tempo de exposição, já é suficiente para fazer um bom raio-x, ok? Beleza? Exatamente. A regra é assim, ó, tempo de exposição.
Quanto menor o tempo que nós vamos expor os clientes, melhor. Quanto maior for os tempos que nós vamos expor, pior. Repetir teste, pior ainda. O negócio é dar o tiro certeiro e acabou, ok? Vamos para a eletrônica. Beleza, pessoal? Bom, então, sobre o cabeçote, tranquilo? Cabeçote, de boa? Tranquilo, né? Beleza, então vamos para a eletrônica do negócio aqui, então, tá? Aqui, vamos para isso aqui agora. Aqui. Isso aqui, pessoal, eu peguei o esquemático, ok? Peguei o esquemático do produto, tá? E simplifiquei. Primeiro, olha para esse cara aqui. Nós temos o autotransformador, nós temos um relé, o K2, nós temos o relé K3, nós temos o relé K4 e nós temos o relé K1. Nós temos 4 relés aqui nesse camarada, K1, K2, K3 e K4. E nós precisamos entender como de fato esse cara aqui funciona. Se nós olharmos aqui no esquemático, ó, deixa eu copiar isso daqui, vou jogar lá para perto do esquemático, vai ficar mais fácil, tá? Deixa eu copiar aqui. Aqui. Deixar ele aqui, ok? Então, observe uma coisa. Deixa eu recortar o esquemático aqui, ó. Vou recortar o esquemático e vou colocar lá perto também, tá? Aqui. Eu vou dar uma prévia para vocês como isso aqui funciona, tá? Depois nós vamos mais a fundo. Primeiro, ó. Então, observe só para esse esquemático aqui, que nós temos o autotransformador está aqui. E observe que ele tem 252, 230, 152, 138, 130, 128, 120, 111, 5 e 0. Observe que nós temos, isso aqui é a nossa chave liga-desliga, depois eu explico como que ela funciona. Aqui está a nossa chave liga-desliga, está aqui, tá? Aqui nós temos a fase, que isso aqui é o timer, é a placa de timer. Vem a fase aqui para o timer. Aqui nós temos ó, a seleção de voltagem, ó, que vai selecionar as voltagens, se é 127, 110 ou 220. Nós temos aqui a seleção de voltagem. Quem faz a seleção automática de voltagem também é nosso timer. Depois nós vamos ver como é que ele faz isso, tá? Aqui nós temos a seleção de tensão. Aqui vai ser a seleção de tensão. Uma coisa é selecionar se é 127 ou se é 220. Ele faz esse tipo de seleção. Depois ele tem que selecionar o zero e tem que selecionar se vai ser 128, 130, alguma coisa aqui que nós vamos ver, tá? Então, e aqui nós temos o nosso cabeçote, ok? Deixa eu ver se tem alguém fazendo algum comentário. Tranquilo, né? Bom, vamos lá. Então. Observe vamos olhar para esse autotransformador. Se vocês não entenderem como ele funciona, vai ficar difícil. Então, o que é o autotransformador? O autotransformador desse cara aí, ó, ele não tem secundário. Então, o autotransformador funciona assim, ó. Você tem um 0, vocês viram lá que ele tem um 0 e tem um 5. E aqui ele tem um 252 e um 232, ó. E aqui ele tem um 130. Então, como é que funciona
os autotransformadores. Observe que ele não tem aqui um secundário. Ele não tem esse secundário. Então, como é que funciona o autotransformador? O autotransformador funciona assim, ó. Não importa a quantidade de enrolamento, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu aplico 0 volts aqui e aplico 220 volts aqui, ó. E aqui do meio eu saio com um fio e aqui eu saio com outro. Eu vou dizer que esse cara aqui é o 135 e esse cara aqui é o 128. Um exemplo, tá, pessoal? Então, se eu medir com o aparelho daqui até aqui, ó, desse ponto A até aqui, nós vamos aplicar 220 volts. Observe. Só que agora, se eu medir com o meu multímetro daqui a aqui, do 0 até aqui, eu vou ter 128. Se eu medir até esse ponto, eu vou ter 135. Então, mesmo eu entrando com 220 volts aqui, ó, nos extremos, eu consigo selecionar ou 128, ou eu consigo selecionar 135, eu consigo selecionar 110 volts também. Então, os autotransformadores é um enrolamento primário com várias derivações. É como se você fizesse assim, ó, o autotransformador na verdade, ó. Vamos dizer assim, ó. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espiras. Então, vamos dizer que assim, eu tenho 10 espiras. Daqui, aqui é o meu 0 e aqui é o meu 220. Então, eu vou dividir, cada espira vai receber 22 volts, concordam? Porque eu tenho 10, então eu vou dividir 220 por cada espira. Cada espira vai receber 22 volts, ó, 22 volts aqui, 22 aqui, 22 aqui e 22 volts aqui. Agora eu seleciono qual tensão que eu quero. Se eu quiser 44, eu vou pegar do meu 0 até aqui, eu vou ter 44 volts desse transformador. Sem secundário, não preso? Ah, eu queria 66, então você vai pegar 66 espira. Então, do 0 até aqui, você vai ter 66 volts. Ah, se eu quiser pegar 100 volts, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 110 volts aqui, ó. Então, do 0 até aqui, nós vamos ter 110 volts. É assim que funciona os autotransformadores, eles não têm secundário. Celso, a seleção de tensão de entrada é manual e a saída para o cabeçote é automática. Não, esse modelo aqui, a seleção é automática. Eu vou explicar como que ele faz, tá? A seleção é automática. A manual é o outro modelo anterior. Esse modelo já é tudo automático, beleza? Bom, vamos lá. Pessoal, compreenderam o que é um autotransformador? Compreenderam o que é um autotransformador? Conseguiram perceber? No manual aqui, ó, olha o que ele diz, quer ver? Ó? Aqui no manual, no ajuste, ele explica. Observe aqui que nós temos um modelo, ó. Quer ver? Ó? Vou pegar o que o Emerson mandou aqui para nós hoje, vocês vão ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o manual desse cara aqui. Manual técnico do seletor aqui, ó. Olha o que ele diz, ó. Observe o que ele diz aqui, ó. Ó. O modelo eletrônico com regulador, ó, com regulador. Todos os reguladores, ó, sai conectado 220. Os modelos eletrônicos com chave de seletura possuem autotransformador para troca de tensão de entrada, independente da voltagem, ou seja, esse modelo aqui com regulador, ó, você vai ter que fazer o ajuste. Observe que aqui você tem a chave seletora. Ó. Esse modelo aqui tem essa chave seletora, que é esse aqui, o modelo dele aqui é esse com regulador aqui, ó. Modelo eletrônico com regulador. Agora, tem esse outro modelo aqui, ó, que é o Seletronic. Observe que ele diz aqui, ó, o modelo Seletronic possui autotransformador para troca de tensão, independente da voltagem. A tensão de saída é 127
para o cabeçote. O raio-x possui placa de fonte que seleciona automaticamente a voltagem, não havendo necessidade da chave seletora de tensão manual como um raio-x eletrônico com o regulador. Ó. Então, esse modelo aqui, ó, possui placa da fonte que seleciona automaticamente a voltagem, não havendo a necessidade da chave seletora de tensão manual, como os raios-x eletrônico e regulador. Então, esse daqui ó, não tem a chave, aqui a chave, esse aqui não tem a chave reguladora, ok? Ah, entendi. Tá bom. Então, a alimentação não é manual, né? Tá. Só a alimentação de 128 que é automático. Ah, entendi. Tá bom. Eu vou explicar como que funciona. Eu também não estava entendendo muito, quando eu estava fazendo análise, do como ele fazia isso aí, tá bom? Mas eu consegui, agora ficou mais fácil de entender. Eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Beleza, então. Entendi, Cleiton. Entendi, Emerson. Entendi também. Ele tem 3 tomadas, 110, 220, 127, 220 e eu vou mostrar aqui que tem mesmo, tá? Aqui, ó. Só vamos entender isso aqui então, tá? Ó. Aqui. Então nós temos o seguinte, ó. Aqui entra a nossa rede elétrica, ó, o AC1 entra aqui, tá bom? Passa pela chave aqui, ó. Vai passar pela nossa C1, tem a chave, essa aqui é a nossa chave liga e desliga. Ok? Essa é a chave liga e desliga. Aqui, ó, tem a tomada, o fio 252 é a tomada 220 aqui, como eles estavam acabando de falar. Aqui é a tomada 127 e aqui é a tomada 110. Aqui é onde nós vamos selecionar, no preto e no branco, onde nós vamos fazer a tomada, tem um relé lá na placa que seleciona a voltagem aqui, ó. Seleção de voltagem, tem um relé que nós vamos ver como ele funciona. Então, o relé vai comutar hora para o preto ou hora para o branco, mudando a comutação, ou 220 ou 127. Então, ele vai se comutar aqui nesses pontos. Ó. Você vai selecionar aqui a ligação em 127, que vai ser 252 ou 232. Nesse ponto aqui, nós vamos ter o 138 com o 128, nesse camarada aqui. E aqui nós vamos ter o 120 com o 111 ligado aqui. Vai por esse jumper e vem para esse relé aqui para fazer a seleção, ok? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona, galera. Aqui vai ficar mais fácil, ó. Então, como é que vai funcionar essa parte do esquemático aqui, ó? Sai do autotransformador um enrolamento de 250 volts e vem para o conector. Sai outro de 232 e vem para o conector. Sai aqui o fio azul, 138 volts, e vem para o conector. Sai o fio 128 e vem para o conector. Aqui sai o fio laranja, ó, sai o fio laranja, que é o 120 volts, e sai aqui o fio vermelho, que é o 111, que é o que está aqui, que nós temos aqui, que eu anotei. Observe que lá na placa, agora aqui, ó, saindo aqui do fase, observe aqui, aqui nós temos a conexão com uma rede elétrica, que passa por aquela chave liga-desliga que eu mostrei, liga, e vem, passa por um fusível e vem no zero do transformador. Ó. Aqui é o zero do transformador. Então, passa pela chave e já comuta o zero do transformador. Esse mesmo zero retorna para a placa principal, ó, e vai lá no relé K3. Observe que vai no relé K3. Os 5 volts
também vem, aqui nós temos um enrolamento de 5 volts que vem para esse, aqui nós temos o relé K3, ó. Aqui do outro lado nós temos o verde e o lilás, ó. O verde e aqui nós temos o lilás. Observe que o verde é o lilás, aqui ó, é o 152. Então nós temos aqui ó, o 130 e aqui nós temos o 152 vindo para a placa e passando por K2 aqui. Vocês estão vendo? Que é um relé que tem aqui. Então, o relé K2 seleciona 132 ou 152 volts de enrolamento. O relé K1 aqui seleciona ou a referência 0 ou a referência 5 volts do transformador, que é esses dois caras que estão aqui. Observem aqui, ó. Tá? Então, na posição original que esse cara está, observe que na posição ele diz que ele já vem comutado para 220. Os relés estão nessas posições que estão aqui, ó. Então, o relé está recebendo o K1 e está aplicando aqui no 220, ó. Ele está ligando aqui nesse ponto aqui, ó. O K1 está nessa posição. Nesse caso aqui, ele está selecionado, o relé, a chavinha está para baixo, o K2 está recebendo o 130, e esse cara aqui, o K3, está recebendo o 0. Então, ele está assim, ó, o transformador, ó. Tem 3 fios que está ligado. Está ligado o 0 do transformador, está ligado o 130 e aqui o 220, que é o 132. Então, quando você aplica 220, ó, a fase entra, passa pelo relé K1 e vem aqui na fase, no fio aqui cinza do relé, que é o 232. Então, o K1 está nessa posição. Do outro lado, eu preciso selecionar o 0, para me fazer a diferença de potencial no transformador aqui, ó. Esse 0 passa pela chave liga-desliga e alimenta aqui com o fusível, alimenta o 0. Esse 0 também tem que vir para a placa. Ele vem para a placa e entra aqui no K3, que também está fechado, ó. Então, nós estamos aplicando aqui o 0 do transformador. Agora, eu preciso aplicar, não é 220, ó. Eu não posso aplicar o 0 e o 220, eu tenho que aplicar em torno do 128 e 131. Por isso que ele está selecionando aqui, ó, o 130, nesse enrolamento que a chave está para baixo e aplicando aqui, ó. Então, o que nós temos? Entrando na eletrônica, nós estamos entrando com 130 volts. O transformador está recebendo 0 e 220, só que a eletrônica está amarrada aqui, ó, nesse 130 volts. Vê se tem algum comentário aqui. Isso, ele possui 3 tomadas, 110, 127 e 220, ok? Essas 3 aqui, ó. Essa aqui é a 220, essa daqui é a 127 e essa tomada aqui, que é o J3, J2 e J1. Essas 3 tomadas aqui, ó, é a de tensão. Mas tem um relé na placa que seleciona. O relé é esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar a esquemática aqui que vocês vão ver. Deixa eu copiar isso aqui. Vamos para a placa para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou pegar o esquemático aqui. Agora eu vou no esquemático, tá? Aqui o esquemático. Agora nós estamos no esquemático. Vamos entender como é que funciona esse esquemático aqui, ó. Bom, então aqui no esquemático, olha o que que nós temos. Isso aqui. Então, observem que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui o AC, ó, aqui entra o AC. Esse AC, olha da onde ele, se nós olharmos aqui no manual, ele vem daqui, quer ver? Ó? Aonde vem esse AC? Ó? Olha só de onde que vem o AC. Vamos olhar aqui. Ó, aqui. Então, observe que ele está aqui, ó. Deixa eu recortar isso aqui também. Desculpa. Eu vou levar para lá que vai ficar mais fácil. Vou deixar perto do esquemático aqui, ó. Aqui. Aí nós vamos comparar. Vou recortar isso aqui também, para vocês entenderem toda essa parte da ligação aí, ok? Deixa eu copiar isso aqui também.
Aqui. Então, vamos entender. Aqui nós temos o esquemático, ó, que ele diz que tem o AC. Esse AC aqui, de onde que ele vem, né? Vamos ver de onde ele vem, ó. Esse AC1 aqui, ó. AC1, de onde ele vem? Ele vem daqui, ó. Observe aqui, ó, que é o P1, observe o P1. Passa pela chave, liga, desliga, e vem uma fase dele, vem direto para P1 aqui, ó. E o P1 é exatamente quem? O nosso P1 é esse camaradinho aqui. Se vocês observarem, ó, aqui está o nosso P1. Então, esse aqui vai ser o nosso P1, que é exatamente esse cara que uma fase dele foi comutada. Então, uma fase da rede vem direto para a placa, para o nosso timer. Ok? Esse P1, que vem direto para cá, ele vai no centro desse relé aqui. Ó. Observe que ele está bem no centro do relé. Ó. Aqui nós temos o centro do relé. Ó. Ok? Bem no centro do relé. Observe agora o relé, que ele, um lado está no fio preto e o outro lado está no fio branco. Esse lado, fio preto e fio branco, se nós observarmos, ele está aqui, ó, fio preto e fio branco, que vem aqui para a placa onde está o nosso relézinho lá, o K1. Observe que aqui no preto nós temos aqui 3 tomadas, ó, 220, 127 ou 110. Como nós temos 3 pontos aqui e sai 2, por isso que vocês falaram que a seleção aqui é manual, né? Ou nós vamos fazer 220, 127, 220 ou 110, eu imagino. Pelo que eu entendi, seria isso aqui. Então, nós vamos colocar aqui ou uma coisa ou 2 tensões, não vamos conseguir colocar as 3. Porque o nosso K1 aqui no esquemático, ele só seleciona 2 tensões, ele só tem 2 posições, ele não tem 3 posições. Ó. Esse relé, ou ele vai aplicar no transformador, ou numa fase num lado ou no outro. Não tem como ele aplicar nos dois. Então, nós vamos ter que fazer a seleção aqui, vamos ter que fazer ela manual. O que que nós vamos selecionar desses 3 aqui para nós trabalharmos? Ou nós vamos escolher 127, 220 ou 110. Mas não podemos esquecer que nós temos um relé aqui, ó. Então, é esse relé através do microcontrolador aqui, ó. Essa seleção aqui, ó, ela está sendo feita via relé, ok? Deixa eu ver o chat aqui. Você seleciona a mais próxima, né? Se for 127, deixa de 127. Se tiver abaixo de 110, você seleciona o 110, é isso? Beleza. Bom, tá. Então, observem só aqui, pessoal. Então, aqui, ó, se for 220, está aqui o camaradinho para vocês selecionarem. Ou 127, se tiver, como vocês estão falando, dá média à rede e verifica, está 127 ou está mais próximo do 110. Se estiver mais próximo do 110, seleciona a parte inferior. Se estiver mais próximo do 127, selecionem, então, a parte do 127 volts aqui, ok? Na hora de vocês fazerem a instalação. Ok. Tá bom. Então, observem só. Agora, o que que nós temos aqui? Então, esse relé aqui, o K1, esse relé, ou ele vai selecionar o preto, ou ele vai selecionar o branco. E aqui, onde vocês montam, vocês vão ter a opção de colocar o que que vocês vão querer que esse camarada vai fazer. Observem aqui, vou apagar de novo, para ficar facinho, né? Tá aqui, ó. Ou vocês vão fechar aqui. Tá vendo aqui no seleção do P2 aqui, ó, sai o preto e o branco, que vem para a placa para o relé K1 selecionar ou uma coisa ou a outra coisa, né? Que aí, no caso, vocês vão verificar qual que está mais próximo da realidade da tua rede aí, tá bom? Para fazer a seleção de tensão. Então, nós temos a chave liga-desliga e aqui a escolha para vocês fazerem. Não tem chave, né? Como aquele outro que tem uma chave rotativa lá para fazer a seleção. Nesse caso aqui, tem um relé aqui que vai fazer a seleção. O K1 é que vai fazer a seleção, aí mantendo sempre os 128 volts lá cravado. Então, agora o que eu quero que vocês prestem atenção é nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui ficou claro para vocês? 227, 127, 110? Ficou claro?
Tranquilo, né? E observe que ele tem sempre, ó. O que ele tem sempre? Ele sempre tem, ó, duas tensões, ó, ou 252 ou 232. Ou ele tem o 152 ou o 138. Ou ele tem o 138 ou 128. Por quê? Dependendo de como ele fica analisando a rede, ele vai ficar mudando o enrolamento, o relé fica selecionando aqui, ó. Lembre-se que sempre é conectado aqui, ó. Como o transformador lá tem assim, ó. Você tem os autotransformadores têm essa vantagem, né? Observem só, né? Aqui você tem, deixa eu pegar aqui que é melhor. Aqui, ó. Deixa eu apagar. Observe o autotransformador aqui, ó. Ele sempre tem duas tensões, ó. Ele nunca tá o 232 ou o 252. Ou você tem aqui, ó, o 138 ou você tem o 128. Ou você tem o 111 ou você tem, deixa eu ver que eu não consegui ver aqui, o 111 ou você tem o 128, né? Deixa eu voltar. Ou você tem o 111 aqui e o 120. Aqui você tem o 128 e aqui você tem o 130 e pouquinho. Aqui você tem o 232 e aqui você tem o 252. Por quê? Se a rede sofrer variação, o relé ele pode mudar de função. O relé aqui, ó, na seleção, ele pode selecionar a tensão mais alta ou a tensão mais baixa. Por quê? Como é um autotransformador, ele vai manter a diferença de potencial, vai manter sempre a tensão de 128 lá nos conectores, nesse ponto aqui, ó, P7 e P3. Porque se a tensão sobe, ele sobe também. Se a tensão cai, ele cai também. Ele vai ter nunca só uma opção de tensão, né? Eu estou no 232, mas a minha tensão subiu, por exemplo. Então, subiu, ele sobe, ele muda de posição, subiu. Na média, ele vai tentar manter sempre o 128 cravado de maneira automática. Então, o 128, esse relé aqui, ó, que é o K1, que está aqui nessa placa aqui, o que ele vai fazer? O K1 é um camarada que ele tem duas opções, uma tensão maior e ele tem uma tensão maior e tem uma opção menor. Como ele faz análise da rede, que eu vou explicar para vocês onde é que ele faz a análise da rede, ele pode selecionar ou uma ou ele pode selecionar outra, porque o intuito é sempre manter aqui na unidade de raio-x sempre em torno de 128 a 131 volts, ok? Então, esse relézinho aqui é o cara que vai fazer a seleção através dessa bobina, através aqui do nosso drive e através do pino do microcontrolador, o pino 14. Então, quem é que vai fazer a comutação vai ser o nosso pino, deixa eu ver se é o 14 aqui mesmo, o relé 3, é o pino 14. Então, o pino 14 responsável pelo acionamento da bobina, que faz a seleção de voltagem, né? A maior ou a menor, com o intuito de manter sempre uma tensão em média aqui de 128 ou 131 volts. Ok, galera? Até essa parte tudo bem? Agora, observem que eu disse para vocês que o autotransformador nós temos que fazer isso aqui, ó. Então, vamos dizer que nós estamos em 220. Vai ser ligar ele em 220. 220, nós temos isso aqui, o transformador. Nós temos um relé que atua no zero. Deixa eu apagar aqui. Nós temos um relézinho aqui, ó, que está comutando esses dois enrolamentos aqui. Já explico para vocês. Nós temos um outro relé que está comutando. Vou chamar aqui a parte alta e a parte mais baixa. No caso, nós vamos ter um outro relézinho aqui, ó, fazendo esse cara aqui. Ok? E nós temos um outro relézinho que também está aqui, ó. Então, vamos dizer aqui 130, deixa eu ver aqui. É o 130 e o outro aqui, o 152. Ok? 130 e o 152. Observem só o que está acontecendo. Aqui é o 252 e aqui é o 232.
aqui é o 0 ou aqui é o 5. Observe que nós temos 3 relés. Então, observem aqui. Então, se nós estamos em 220, ó, se nós estamos em 220, você montou para 220, ok. A ideia é manter no P3 e P7 sempre 128 volts. Observe que nós temos um relé que vai aplicar uma fase, vocês lembram da fase que vem direto aqui, ó, do transformador para o 0 aqui, e tem um contato do relé selecionando o 0. Se for 220, tem esse cara selecionando aqui o 232 volts aqui. E aqui a chave está posicionada para essa posição de 130 volts. Observem só o que está acontecendo. Então, o transformador, a nossa rede elétrica, a nossa rede, nesse exato momento, está sendo aplicada desse lado aqui. Ó. A nossa rede está aqui, passa pela chave, claro, né? Passa pelo fusível e tal, mas ela está sendo aplicada aqui. Ó. Então, está recebendo entre o 0 e o 220. Mas como é que ele vai manter o 130? Esse relé aqui está selecionando o 130. Então, do 0 até esse ponto do transformador, nós temos 130 volts. Toda a eletrônica agora está amarrada aqui, ó. A eletrônica, por isso que é um autotransformador, ela não fica amarrada nos extremos aqui em cima, ó. Ela fica amarrada aqui. Então, essa eletrônica está recebendo 130 volts, que é para manter lá o 128. Ok? Então, se a rede elétrica varia um pouquinho, ele vai mudar de posição para o mais alto ou para o mais baixo, para o mais alto ou para o mais baixo, para o mais alto ou para o mais baixo. Mas sempre na média, ele vai manter, então, aqui o nosso 130 volts. Então, essa é a visão que nós vamos ter que ter desse cara aí, ok? Então, observem só. Observe esse desenho que eu fiz aqui. E agora vamos ver ele na prática, lá no esquemático. Ó. É importante nós enxergarmos isso daqui. Aqui, ó. Olha só como é que está o esquemático. Vamos dizer que você selecionou 220. Está aqui no branco, 232. Aqui, ó, está entrando uma das fases. Entra uma das fases. Observem agora que nós temos esse outro conector aqui, ó, ligado a esse relé e a esse outro relé. Ó. O azul é o 0, o marrom é o 5. Esse cara aqui é o 132 e esse aqui é o 152. Ó. Observe que nós temos, então, esses dois outros relés além desse cara. A parte mais alta está para cima e a parte mais baixa está para baixo. Aqui nós selecionamos a parte de 0 ou 5, 132 ou a parte maior. Resumindo, é isso aqui. Ó. Vou ver se eu consigo fazer aqui. Você tem o autotransformador aqui. Eu vou fazer o inverso agora dele, tá? Você tem aqui, ó, o 252 e o 232. Onde é que nós estamos em 220? Você tem o 0 e aqui você tem o 5. Aqui você tem o 132 e aqui você tem o 152. Aqui nós temos um relé. Aqui nós temos outro relé. Ó, nós temos outro relé. E aqui nós temos outro relé. Ok? Nós temos isso aqui. Ó. A eletrônica, mesmo que eu esteja em 220, o relé vai estar nessa posição, no 0. O transformador está recebendo 220. Mas só que no autotransformador, aonde nós estamos ligados? Nós estamos ligados no 132 aqui, ó, e no 0. Então, a diferença aqui é 131, lá não lembro se é 132 ou 131. Então, agora, bem aqui, nós vamos estar ligados agora, ó, um transformador. Se vocês observarem, tem um transformador bem aqui, ó. O transformadorzinho da fonte. Observa onde ele está ligado, ó. Deixa eu pegar o esquemático aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu limpar aqui para vocês verem onde ele está ligado. Ó. Observe que nós temos aqui ó, o transformador, ó. Olha o transformadorzinho da fonte aqui. Tá vendo o transformadorzinho? Olha onde ele está ligado. Ó. Ele está ligado nesse ponto e ele está ligado aonde? Nesse ponto. Ó. Nesse ponto aqui. Então, observem
que ele está ligado em dois relés. Ó. O relé aqui é o 132 e aqui é o 152. Aqui é o 0 e aqui é o 5. Ó. Então, vamos dizer que ele está na posição do 0, esse transformador está recebendo o 0, e esse outro está ligado no 130. E esse outra fase do transformador está ligado no 130. Então, o nosso transformadorzinho está recebendo 130 volts, mesmo que eu esteja comutado o tráfego no 220 e lá no tráfego aqui no 0. E aqui está entrando 220 volts. Então, nós já estamos alimentando a nossa eletrônica com 130 volts. Observe agora que esse relé aqui atua no P3. Ó. Esse relé aqui é o Fire. Esse aqui é o nosso Fire, que é o fogo. É onde é o que dá o disparo. Esse relé aqui eu vou explicar como ele funciona. É o que dá disparo. E esse circuitinho aqui é o que vai controlar a outra fase do nosso camaradinho aqui. Eu vou desenhar esse circuitinho melhor aqui, de maneira mais limpa, para vocês entenderem como é que isso aqui vai funcionar. Então, observem só. O que nós temos? Nós temos que alimentar um transformador para alimentar a nossa fonte, alimentar todo o sistema, senão não tem jeito. Nós temos que alimentar. Nós temos também aqui o raio-x, que é o P3, e aqui é o nosso P7. Nós temos que alimentar com 128 volts esse camaradinho aqui. Só que na fase P7, ele vai trabalhar controlado por um tri aqui. Vai ter um tri aqui que vai controlar o P7. No P3 vai ter um relé, ok? Que vai estar recebendo a outra fase. Ó. Então, uma fase vai ser controlada pelo TIC 263 e vai ser aplicada aqui no P7. A outra fase vai ter um relé que vai ligar e desligar essa fase aqui, ó. Que esse relé é o que eles chamam lá de fire, que eu imagino que é o fogo, né? Que é o disparo. Tá? Então, observem só. Então, e esse transformador aqui, ó, vai ser alimentado com uma fase também e com essa outra fase aqui para alimentar o nosso circuito. Então, para ele dar o disparo, ele vai controlar via o TIC 263, o P7, e vai controlar via relé on e off aqui, por um determinado tempo, que eu imagino que aqui é o timer dele, que é o fogo, o fire, vai acionar a outra fase. Então, nós vamos ter dois controles aqui. O controle de liga e desliga pelo relé e o controle do TIC 263. Ele controla as duas fases. Esse sistema desse relé, ele vai fazer isso aqui, pessoal. Observem só. Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem como ele funciona e vou mostrar exatamente isso aqui. Nós temos aqui o cabeçote, ok? Nós temos o cabeçote aqui com dois fios. Nós temos a fonte de alimentação desse cara, que é onde tem um transformador também que tem dois fios. Esse cara monitora duas coisas. Primeiro, ele controla numa fase um relé que é o timer, que é o K4, e na outra fase que vai para o cabeçote, vai passar por um sistema por TRIAC, que vai passar por um TRIAC, que também é optacoplado. Aqui nós vamos ter um optotriac aqui controlando isso aqui, o controle desse cara aqui. Acabou? Não, não acabou. Ele também vai controlar, ele vai estar amarrado aqui um outro circuitinho aqui nessas duas fases do transformador, vai ter outro circuitinho que nós vamos ver, que sabe se tem ou não tensão no cabeçote. Ele vai controlar, ele vai saber se tem a voltagem do cabeçote, ele sabe se ele está amarrado bem aqui, ó. Então, deixa eu fazer melhor isso daqui para vocês entenderem. Então, nós vamos ter um transformador que vai alimentar a nossa fonte. Nós temos o P3 e o P7 que vai para o cabeçote. Isso nós vamos ter que entender isso aqui para nós ir lá para o esquemático. Bem amarrado aqui, vai ter um outro circuitinho amarrado aqui, que é optacoplado, que por luz vai mandar a informação para o microcontrolador dizendo que tem tensão no cabeçote. Aqui tem um relé controlando o liga e desliga desse camaradinho aqui.
Ele vai controlar. Bem nessa outra fase aqui, nós temos um controle por tri aqui. Então, que vai ter um liga-desliga aqui também. A nossa fonte vai informar para o microcontrolador que tem 60 Hz. O microcontrolador sabe que tem 60 Hz. A nossa fonte vai informar para o microcontrolador um nível de tensão. Ele vai saber qual é o nível de tensão que nós estamos. Então, observem só o que esse raio-x monitora. Ele monitora, tem um circuitinho que monitora se tem tensão no cabeçote, questão 1. Ele monitora o tempo de exposição, o timer, claro, né? 2. Ele controla uma das fases que vai para o cabeçote via tri aqui. 3. Ele sabe se tem ou não 60 Hz na rede. 4. E ele controla o nível de tensão que está nesse transformador. 5. Ele faz 5 coisas ao mesmo tempo aqui e eu vou mostrar para vocês quem são cada um desses aqui. Então, ó, temos a nossa fonte, o microcontrolador sabe que tem 60 Hz, o microcontrolador sabe o nível de tensão, o microcontrolador sabe se tem tensão no cabeçote, o microcontrolador controla o ligar de uma fase e controla o relé timer da outra. Olha só o que esse circuitinho faz. Tudo esse cara faz. Vamos ver aonde? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou apagar. Vamos lá, então. Ó. Observem esse circuitinho aqui, ó. Observem uma coisa, ó. Observem que aqui está o nosso transformador, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Passa por esse resistor e tem um zener aqui, ó. E sai daqui e vem para cá. Esse aqui é o 60 Hz. Depois eu vou explicar como funciona. Então, esse circuitinho aqui, ó, é o circuitinho que diz para o microcontrolador que tem 60 Hz no transformadorzinho aqui, ó. Que esse transformadorzinho está ligado e que o 60 Hz está ok. Questão, primeiro circuitinho. Ok? 2. Aqui nós temos a nossa... Observem outra coisa. Pega aqui desse transformador aqui, ó. Nós vamos pegar, observe só, do negativo aqui eu saio, venho para um resistor e aqui eu tenho um outro resistor. Observe que bem aqui desse meio eu saio com a tensão. Esses dois resistores aqui, eu vou explicar como funciona, é a tensão de referência. Por aqui que ele vai saber se precisa comutar para alta ou se ele comutar por baixa. Por esse ponto que ele define a posição, é alta ou é baixa, porque ele consegue medir essa tensão aqui, ó, e por aqui ele muda para alta ou para baixa. Então, 2. Observe esse circuitinho aqui, ó, é a tensão que vai para a unidade de raio-x, está escrito. Olha que nós temos um circuito pendurado numa fase e o outro pendurado na outra, e um optoacoplador aqui, ó. Observe que esse circuitinho aqui é um circuitinho, se vocês lerem, ó, X-volt, ó. Então, vem aqui no optoacoplador e vem para o microcontrolador o X-volt, dizendo, olha, tem tensão na unidade do nosso cabeçote. Tem, que vai dar o disparo. Tem tensão, foi aplicada uma tensão aqui, ó. Ele monitora que foi aplicada essa tensão. Esse circuitinho aqui, observem que esse trick aqui está controlando, uma fase vem do relé, passa por esse trick e vai aqui no P7. Então, esse circuitinho aqui, esse camaradinho aqui, é o liga-desliga de uma fase. Ele liga e desliga por esse optoacoplador. Observe que ele tem aqui, ó. Vem aqui, passa aqui, ó. Vai lá no microcontrolador e está escrito aí, se eu não me engano, tá, deixa eu ver aqui. Está escrito tri aqui. Observe que aqui está escrito tri, então ele aciona o tri aqui. Então, esse tri aqui também dessa fase é controlado. A outra fase que vai na unidade do cabeçote é controlado por uma chave, que é a nossa K4, que é o fire, que é onde ele vai dar o disparo. Então, observe que essa eletrônica, ela é toda monitorada, ele monitora todas as raio-x, ele sabe que tem 60 Hz na rede, ele sabe qual é a tensão, ele precisa de uma referência de tensão para ele comutar para o relé para a parte alta, para a parte baixa, para manter a tensão aqui estável, isso aqui ele é automático. Ele precisa controlar o tempo,
pelo Fire, que é o tempo de exposição pela K4, e ele liga e desliga a outra fase através de um TRIC, através de um optacoplador, ok? Então, observe, por isso que nós temos aqui, ó, a nossa fonte. Estou sendo agora grotesco, tá? A nossa fonte, tensão de referência, controle de 60 Hz, os acionamentos, o acionamento do nosso TRIC, o acionamento do nosso relé. Então, o que esse cara monitora? Essa eletrônica parece ser simples, mas não é tão simples, não. Ela monitora isso aqui, ó. Ela monitora através de um zener. Olha o que ela faz. Tem um zenerzinho aqui. O que esse cara vai fazer? Aqui no transformador é uma alternada, que sai lá do transformadorzinho. Esse zener é um zener de 4V7, porque a alimentação desse microcontrolador ela é de 5 volts. Então, aqui entra a alternada e o zener vai fazer o seguinte: quando for semiciclo positivo, o zener vai travar em 4,7. Quando for um semiciclo negativo, ele vai travar em menos 0,7. Então, vai ficar um sinal assim, ó. Com qual frequência? Como aqui é 60 Hz, logo lá no pino do microcontrolador também vai ter 60 Hz. E daí o microcontrolador sabe que tem rede elétrica. Ele fala, não, a rede está boa, está pulsando 60 Hz aqui, então quer dizer que eu estou sendo alimentado. Ok? Porque se faltar esses 60 Hz aqui, galera, vocês esquecem que ele não vai liberar TRIC e muito menos ele vai dar disparo. Ele vai manter o TRIC desligado. Vai falar assim, para que ligar a fase se eu não tenho 60 Hz? Ele não vai ligar e não vai fazer o disparo porque ele não está detectando aqui os 60 Hz. Então, voltando aqui, agora eu posso abrir para vocês como é que cada uma dessas coisas funciona. Então, deixa eu apagar aqui. Vou fazer de novo. E vamos ver como cada uma dessas partes funciona. Então, olha só para essa fonte. Vamos ver como que essa fonte funciona? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Dessa parte aí do timer aí? Alguém tem alguma pergunta? De boa? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Todos entenderam? Beleza. Então tá bom. Então vamos ver como que a fonte funciona. Vamos ver como que o TRIC funciona, como que esse carinha aqui funciona. Então observem só. Então esse cara aqui, só para resumir, é o cara que diz para o microcontrolador aqui no pino 23, dizendo o seguinte, olha, aqui no pino 23, né? Ele vai fazer isso aqui, ó. Aqui no pino 23 vai ter uma forma de ondinha assim, ó, quadrado. E como esse capacitor de 1 micro, ela vai ser mais ou menos aqui assim, vai ter uma... E por esse sinalzinho aqui, ó, que ele pode, como ter um capacitor aqui integrando, vai gerar uma média de uma tensão DC aqui, ó. Ok? Então, observe uma coisa, ó. Aqui nós temos o P3, ó. Aqui nós vamos ter uma fase que está controlada por esse relé aqui. Na hora que dá o disparo, que vem o Fire aqui, ó, e esse Fire vem lá do teclado, ó, nós vamos ver como que ele faz, esse Fire, o disparo vem lá do teclado. Aqui a bobina tá de um lado da bobina tem 12, observe que toda essa linha da bobina dos relés tem 12 volts. Então, quando ele aplica 0 volts aqui, ó, quando ele aplica 0, esse relé muda de posição, ele muda para cá. Quando ele muda para cá, ele aplica, ó, exatamente o 0. Aqui é o nosso, lembra do 0 que está lá? Ó, vem o 0 e aplica 0 aqui, ó. É o nosso 0 volts da nossa rede elétrica. Ele chama de 0. Beleza. Do outro lado, agora vem a outra fase, que é o verde, que é o 132 ou 130, passa por essa chave, entra nesse TRIC. Observe que o gate desse TRIC é controlado por esse optacoplador aqui, ó. E esse optacoplador, ó, passa pelo drive aqui e vem nesse pino aqui, ó. Então, esse cara aqui precisa liberar um pulso de tensão aqui para acionar esse camaradinho aqui, para fluir numa corrente, para emitir uma luz aqui,
para acionar esse trick, para que ele faça o seguinte, essa fase daqui, ó, venha e a passe pelo trick e acione o P7 aqui. Agora nós ligamos o relé está acionado por um constante de tempo, e esse cara também foi acionado, ó, e ele está aplicando uma tensão no gate, e esse cara está ligado aplicando uma tensão aqui. Agora o meu computador vai monitorar, ó, um lado do catodo aqui está ligado aqui, e o outro lado está ligado aqui no anodo. Está tendo uma circulação de corrente aqui, ó, e essa corrente emite luz, e esse cara vai conduzir. Observe que um lado dele está ligado no 5, esse cara aqui vai ficar conduzindo de acordo com o ciclo da rede elétrica, e na média vai ter uma tensão aqui, e o microcontrolador monitora essa tensão, dizendo assim, opa, tem tensão lá, tá tudo ok. Ok com essa parte aqui, pessoal? Maurício, essa informação aí, eu não sei te dizer, eu nunca mexi com esse raio-x, eu estou fazendo mais a parte eletrônica, mas eu acho que o tempo de exposição ele é fixo, tá? Ele compensa porque ele fica monitorando. O Rogério falou que ele compensa mesmo, né? Porque o que acontece, ó? Como ele está monitorando a rede elétrica aqui, ó, ele sabe se a tensão caiu ou não, e ele comuta a posição do relé aqui, ó, para mais alta ou para mais baixa. Beleza? O tempo de exposição eu acredito que é fixo. É fixo, né, Rogério? O tempo é fixo. Tá? O tempo é timer, né? Não tem por que ficar mudando, né? O cara selecionou o tempo lá, o que ele vai fazer é controlar a tensão. Ele consegue monitorar se caiu ou se subiu e mudar e manter a tensão estável para garantir um bom raio-x. Isso ele pode fazer, porque ele está monitorando a tensão. A dose é fixa. Vamos ver como é que essa fonte funciona, tá? Vamos por partes agora aqui. Primeiro vamos entender a fonte aqui, ó. Ok? Vamos entender a fonte. Agora eu vou abrir cada parte para a gente encerrar, tá? A fonte é assim, ó. Nós temos um relé. Nós temos um relé aqui. E nós temos outro relézinho aqui. Um relé está no 0 volts e no 5, o outro relé está no 130 e 152, se eu não me engano. Então, bem aqui nós temos um transformador, ó, amarrado aqui. Esse transformador ele tem uma derivação central. Ele tem uma derivação central. Esse ponto aqui do transformador está aterrado. Aqui nós temos uma ponte retificadora, que é aquela pontezinha que está lá. Ela é uma ponte retificadora com 4 diodos. Ok? Então, esse camaradinho entra aqui na ponte e esse camaradinho entra aqui na ponte. Aqui nós temos dois capacitores, ó. Dois capacitores. O negativo está ligado aqui, ó. Esse ponto aqui é o terra. Bem saindo daqui tem um regulador de tensão. Temos um regulador e aqui nós temos um capacitor de filtro. Esse cara está aqui e aqui nós vamos ter 5 VCC. Nesse ponto aqui nós temos 12 VCC. Observem que aqui nós temos uma fonte simétrica. Um negativo aqui, aqui nós vamos ter menos 12 VCC. Então, essa fonte aqui, se você medir desse ponto aqui, nós vamos ter 12 e desse ponto aqui nós vamos ter menos 12. Ok? Bem aqui ligado nessa fonte aqui, então daqui a aqui você vai medindo terra aqui, você vai encontrar 5 volts que vai alimentar lá o teu microcontrolador com 5 volts. Esse aqui é um regulador de 5 volts, tá? Que observem aqui, ó, que é essa fontezinha que eu estou falando aqui, ó. Cadê ela aqui? Aqui, ó. A ponte retificadora está aqui, sai do transformador, derivação central. Nós temos aqui os dois capacitorzinhos, aqui nós temos o tensão negativo, vai para um resistor e amarrado no centro, ó, nós temos exatamente isso daqui. Aqui nós vamos ter o VCC, que é o VCC que alimenta aqui o microcontrolador com 5 volts e vai lá para o display também, tá? Então, essa é o funcionamento da fonte. Observe, então, que aqui, aqui nós temos 12 volts, ó.
Esse 12 volts vai alimentar as bobinas dos relés. 12 volts vai alimentar a bobina do relé. Esse menos 12, observe, olha o que ele faz. Tem um resistorzinho aqui. Observe isso aqui. Um resistor está ligado no 5 VCC e esse cara está ligado no menos 12 volts. Ó. Bem assim. E sai daqui, ó, e vai lá para o microcontrolador. Esse resistor aqui, ó, é de 4K99 e esse aqui é de 32,2K. Vamos ver como é que isso aqui funciona? E aqui vai lá para o microcontrolador. Esses resistores aqui, se vocês quiserem ver ele, ó, esses dois resistorzinhos, observem esses camaradinhos aqui, quer ver? Ó? Aqui, ó. Sai aqui do negativo, ó, sai do negativo, aqui do capacitor e passa pelo resistor aqui, ó, de 33,2K. E esse outro resistor está ligado no 5K. Então, nós temos um divisor de tensão. Um lado está ligado no negativo e o outro lado está ligado no positivo. E observe que sai do meio e já vem aqui para o pino do microcontrolador. Ó. Como é que isso aqui funciona? Deixa eu copiar isso aqui e colocar lá embaixo, fica mais perto para mim. Só um pouquinho, pessoal. Ok. Então, esse é o circuitinho que nós temos. Então, o que que nós temos? Eu vou fazer diferente agora aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Nós temos o resistor de mais 5 e o outro resistorzinho aqui de 33K, 33,2K e 4K99. Esse cara está ligado no 5, esse cara aqui está ligado lá no menos 12, ó. Observe que ele está ligado aqui no menos 12, ó. Ok? Observem só. De menos 5 para menos 12, nós temos 17 volts. 17 volts. Esse camaradinho aqui ó, é 4K, é 5K. E esse cara aqui é 32,2K. Vamos ver o quanto esse cara aqui recebe mais tensão que esse cara aqui, ó, 33 para 5. Deixa eu pegar na calculadora aqui, fica melhor. Ó. 33,2 dividido por 5. Ó. Observem que dá 6,64 vezes. Esse cara aqui vai valer uma vez, esse cara 6,64 vezes. Nós vamos ter um total de 7,6 vezes, só para vocês entenderem o negócio. 7,6 vezes, se nós dividirmos 17 por esse valor, ó, 17 dividido por 6,4, por 7,6, desculpa, por 7 dividido por 7,6, nós vamos ter exatamente 2,23 volts. Ó. Nesse ponto aqui, nós vamos ter 2,2 volts. Olha que legal. E esses 2,2 volts aqui que nós temos em relação aos 5 aqui, ó, tá indo lá para o microcontrolador, como vocês viram. Sai bem desse meio aqui, ó, do meio dos dois resistores e vem aqui. Então, a tensão aqui é 2,2 volts. Então, ele está o tempo inteiro monitorando a tensão que sai do tráfego e logo ele está monitorando a tensão da rede. Ok? Por isso que ele sabe quantos volts tem. E se esse aqui cai, ele sabe que está caindo, ele comuta para outro ponto. Se aqui sobe, ele comuta para baixo. Então, por essa tensão aqui, ele consegue fazer essa comutação. E observe que aqui está ligado direto no transformador, só do outro lado aqui nós temos uma senoide. Ó. E aqui nós vamos ter um sinalzinho assim, ó. Já só de 60 Hz. Com amplitude, porque o Zeno é de 4V7, então a amplitude aqui é de 4V7. Então, só para o microcontrolador saber que o transformador tem tensão, ele sabe por aqui, ó, tem 60 Hz. Agora, ele sabe o quanto, por esse pino aqui, é onde ele vai tomar a decisão se tem que comutar a parte alta ou se tem que comutar a parte baixa da tensão que você selecionou. Ok, pessoal? Entenderam como é que funciona essa fonte? Alguma pergunta sobre a fonte? Então, a fonte, além dela gerar, ela gera o 12, que vai alimentar todas as bobinas aqui, ó. Todas as bobinas. Além disso, ela também alimenta o microcontrolador com 5. Ó. Observe que aqui eu tenho a alimentação do microcontrolador com 5. Isso aqui também vai lá para o painel, ó. Tá? Nós estamos só falando da placa de voltagem, nem falando do painel. Aqui também temos aqui 12 volts do buzzer. Então, aqui nós vamos ter alimentação de 5 e alimentação de 12, alimentação que tem 60 Hz e alimentação de tensão de referência da tensão da rede. Ok? É assim que funciona essa fonte. Alguma pergunta?
Tá conseguindo compreender a eletrônica, acessar e aplicar, tudo de boa? O Emerson. Bom, entenderam a fonte? Então, não é uma... Ó, coloque na cabeça, esse equipamento não é só uma fonte. Ele não é só uma... Ó, ele tem a fonte de 12, ele tem a fonte de menos 12, ele indica 60 Hz, e ele indica 5 volts, e ele indica a tensão de referência da rede. Ó. Então, isso é a fonte desse equipamento. Ok? Então, ele precisa de alimentação no microcontrolador de 5, ele indica que tem o pulso 60, o mais 12 e o menos 12, que é simétrico, né? E, além disso, o microcontrolador sabe se a tensão está alta ou se ela está baixa, se precisa mexer na comutação para manter estável lá uns 128 volts. Ele sabe exatamente por essa tensão de 2,2 volts, que nós vimos que ele fica com um resistorzinho ligado no negativo, no menos VCC, e o outro ligado no 5. Aí sai daqui do meio a tensão de referência. Isso é assim que funciona essa fonte. Beleza? Sobre a fonte, tranquilo? Se faltar esses 60 Hz aqui, galera, sabe quando é que vai dar disparo? Nunca. Porque ele diz assim, ó, se não tem 60 Hz, por que é que eu vou ligar o tri aqui? Ele não liga o tri aqui. Beleza? Então, isso é a fonte, tá? Agora vamos para outra parte aqui, ó. Vamos entender como é que ele sabe que tem tensão no P3 preset na unidade aqui no cabeçote, beleza? Como é que ele sabe? Beleza? Vou desenhar aqui para vocês esse aqui. Então, você tem aqui ó, o P3, que é da unidade, e aqui você tem o P7. Ele faz isso aqui, ó, pega um resistorzinho de 100K, que já mostro qual que é ele, passa por um optacoplador e joga para lá, pega outro resistorzinho de 100K desse lado, coloca um diodo antiparalelo aqui, ó, que bonitinho, o circuito bem pensadinho, ó, que legal. Vou explicar como isso funciona. Vamos descobrir quem é esse resistor de 100, quem é esse diodo. Tá aqui, ó. Vocês falam que eu não estou mentindo, não. Ó, passa para um resistor de 100, que é o R, que eu não consigo ver, R5, e sai aqui no catódo, vai para outro resistor aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai para outro resistor, acho que é o R1, tá o risco em cima aqui, deixa eu apagar aqui, que eu não estou vendo nada. R1, então R1, R5 e o D1, ó. O D1 está em antiparalelo, ó. O anodo está no cátodo e o cátodo está no anodo. Observem só que é exatamente isso que nós fizemos aqui, ó. Aí agora aqui, vai aqui para um... Aqui vai para o terra, aqui vem para um resistorzinho e aqui está ligado no VCC, ó. E aqui vai para o microcontrolador. E esse aqui é um resistorzinho de 1K. Vamos ver como é que isso aqui funciona? Funciona assim, ó. Quando se aplica a tensão aqui, ó, de 0 aqui, sei lá, e 128 aqui, quando for no semiciclo positivo da rede, ó, esse cara aqui é positivo, ele conduz, ó. Quando ele conduz, ele emite luz. Quando ele emite luz, esse cara aqui satura. Aí a tensão no coletor vai para 0, ó, vai para 0. Porque se tem luz, ele está em 0. Porque esse cara aqui está emitindo luz, ele saturou. O coletor emissor fica 0. Beleza. Quando aqui está no semiciclo negativo, olha que legal. Como aqui o anodo é positivo e o cátodo é negativo, esse cara é uma chave aberta. Ó. Né? Ele é uma chave aberta. Só que olha o que os caras fizeram. Quando é negativo, esse cara aqui conduz, ó, e a corrente passa por aqui. Sabe por quê? Sabe qual é a funçãozinha desse diodo aqui, o diodo antiparalelo? Quem sabe a função dele? Quem sabe? Qual é a função dele aí? É isso aqui, ó. Imaginem que se esse cara não existisse... Vamos ver se alguém respondeu certo. Vamos ver. Ninguém falou nada? Bom, então vamos lá. Então, olha só. Esse diodinho aqui, ó, ele é o diodo de proteção. O óptico só emite luz no semiciclo positivo, esse cara satura. Quando aqui é o semiciclo negativo, esse cara está reversamente polarizado e aqui ele vai para nível lógico alto. Quando esse semiciclo positivo, ele satura. E ele fica fazendo aqui uma forma de ondazinha de 60 Hz e ele sabe
quando é que tem sinal ou não, porque ele pega esse sinalzinho aí. Esse diodo aqui, ó, se ele não existisse, quando tem a tensão que for negativa, imagine você está em 220, é 311 volts negativo, e aplicaria 311 volts negativo nesse cara, e esse cara queimaria. Por isso que se faz necessário o diodinho antiparalelo. Porque esse diodinho antiparalelo aqui, ó, ele vai conduzir no semiciclo negativo e vai proteger o nosso camaradinho aqui. Aí ele conduz, ó, e bypassa. E a tensão sobre esse cara é em torno de 1,2 volts. Ao invés de nós termos menos 311 volts aqui, ó, nós vamos ter só menos 1,2. Então esse cara não vai queimar. Então esse diodo antiparalelo é para proteger o octacoplador e mais nada. Então esse cara aqui vai ficar mandando pulso de 60 Hz aqui na saída, ó, tá? Por isso que ele tem. E aí o microcontrolador sabe. Pô, veio o pulso lá do Fire, ele detectou que veio o Fire, ok, o relé atracou, porque quem aciona é o painel. E o microcontrolador monitora. Quando vem o Fire, ele fala assim, mas tem sinal na rede? Ele fala assim, tem. Então, dá o disparo nesse treco aí. Então, esse circuitinho aqui vai informar para o microcontrolador que tem tensão aplicada entre P3 e P7 na unidade do cabeçote. Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre esse circuitinho? Jair, tranquilo? O Jair colocou umas interrogações. Tudo bem, Jair? Beleza. Bom, ó, se o diodo abrir, provavelmente você vai queimar o ópto, tá? É muito provável que queime esse ópto aí, que ele não vai suportar. Mas dificilmente ele vai queimar, tá? Eu aconselho vocês, se pegarem esse diodinho aberto, já troquem o ópto. Bom, vamos continuar, né? Agora, então nós já falamos da fonte, já falamos também da referência de tensão de P3, P7, que é a unidade do cabeçote, para o meu contador dizendo assim, foi aplicado a tensão no cabeçote. Beleza. Então, agora nós vamos verificar outra parte. Vamos verificar como é que ele agora liga e desliga esse triac aqui. É muito simples, tá? Vamos ver como é que ele faz. Assim, ó. Uma fase do P3, uma fase da unidade está aqui e a outra fase aqui é o nosso cabeçote, tá? Aqui nós vamos ter um relé lá, que é o nosso Fire lá, né? Que vai lá vir aqui um pulso lá do controle, que vai acionar um transistor, que vai acionar esse cara aqui, beleza? Aqui. Agora, essa outra fase tem um triac aqui, ó. Ele faz assim, ó. Vem a outra fase, vai passar por um triac. E desse triac vai vir para cá. Aqui nós temos um resistorzinho que fica ligado aqui. Quem que vai ligar esse cara agora é outro optotriac, que está ligado aqui assim, ó. E aqui nós temos um resistorzinho de 220R. E aí vem agora o microcontrolador fazendo o acionamento desse cara que está ligado aqui no VCC, passa por um drive do ILN 2003, esse aqui é o drive 2003, e vai lá no pino do microcontrolador. Então, olha só como é que funciona. Quando que dá o contato, essa informação vai para o microcontrolador do Fire, vai para o microcontrolador vem aqui, aplica um nível de tensão alto, isso aqui vai para nível lógico baixo, esse cara aqui satura, emite luz, esse camaradinho aqui está aqui na outra fase aqui, ó, tem fase aqui, vai aplicar uma corrente aqui no optotriac que vai acionar o gate. Quando aciona o gate desse cara, essa fase fecha e vem aqui. Então, esse cara é uma chave que vai fechar nesse momento. Então, é assim que vai funcionar esse TIC 263 aqui, ó. Que é esse circuitinho que está aqui, ó, galera, ó. Que é esse circuitinho que está aqui. Deixa eu apagar aqui. Esse circuitinho que está aqui, que eu acabei de explicar para vocês como ele funciona. Observe, ó. Passa pelo relé, vem uma fase aqui, ó.
vem aqui. A fase não vem direto para cá. Primeiro, ela tem que passar por aqui, ó. E quem controla esse gate é esse opto aqui, ó. Através de quem, ó? Através desse resistor, passa por esse drive aqui, que é o LN2003, e vem aqui no microcontrolador, ó. Então, o microcontrolador vai mandar um nível lógico alto aqui, aqui vai ficar baixo, esse cara aqui está recebendo uma tensão, ele vai conduzir, porque tem um resistor limitando, vai ter uma circulação de corrente aqui, vai emitir luz e vai acionar o gate, e esse cara vai virar uma chave fechada, vai pegar essa fase e vai aplicar do outro lado. Pronto, é bem simples assim, que ele vai acionar, então, a outra fase do nossa unidade. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, galera, vamos resumir a nossa aula de hoje, né? Claro que em 2 horas falar tudo isso aqui é muito tempo, é pouco tempo, né, pessoal? Eu entendo vocês, né? Mas, galera, é o treco que vocês mexem no seu dia a dia. Vocês têm que dominar esse treco aí, galera. Ficar mexendo com esse treco no escuro aí é pior ainda, né? Se assistir a aula tá difícil, imagine mexer com esse treco no escuro. É muito mais difícil ainda. Então, vamos pensar um pouco, né? Esse cara tem 220, esse cara tem 127, esse cara tem 110. E aqui sempre uma parte alta e uma parte baixa. Sempre assim, alta e baixa, alta e baixa. Quem vai selecionar a parte alta e baixa é um relé, alta e baixa, né? Ele vai selecionar a parte alta e baixa. Aí nós vamos ter que controlar do transformador também um outro relézinho que controla a tensão que vai ser aplicada no tráfego. No caso, 132 e 152, alto e baixo. Tem um outro relézinho que vai controlar isso daqui. E o outro relézinho que vai controlar o 0 ou o 5. Né? Vai controlar o 0 ou o 5 de referência também, que vai estar aqui. Beleza. Esses dois fios aqui vai alimentar um transformador e vai alimentar a nossa fonte. A nossa fonte vai mandar 5 volts, a nossa fonte vai mandar menos 12, a nossa fonte vai mandar mais 12, a nossa fonte vai mandar dizendo que tem 60 Hz, e a nossa fonte vai mandar a tensão de referência da rede, dizendo ó, quantos volts que tem. Beleza. Aí nós temos a unidade do nosso cabeçote lá, né? O nosso cabeçote está aqui, tá? Bem amarrado, em paralelo com a cabeçote, tem um circuitinho óptico acoplado, né? Que é por luz, que vai mandar informação para o microcontrolador, dizendo, ó, tem tensão no cabeçote. Ele não sabe quanto, mas ele sabe que tem. Ele sabe quanto por aqui, ó. Por aqui ele sabe quanto. E aqui ele sabe que tem. Aí ele vai fazer o seguinte, uma das fases aqui é controlada por outro relé, o fire lá, que é o fogo na lenha, né? É o fire aqui. E essa outra fase do transformador é controlada por um TRIAC. Pronto, acabou o raio-x. Isso é esse raio-x aí. Certo, galera? Então, tem a comutação de 0 ou 5 de referência, da parte alta ou baixa do transformador, que você seleciona aí, os meninos lembrou bem aí, né? Isso aqui, obrigado pela informação, é manual. Essa parte você que seleciona é manual, e automático é a seleção da parte alta ou baixa daquela que você selecionou aqui. E para ele fazer isso aqui, ele precisa dessa alimentaçãozinha lá no microcontrolador, ó. Tá? E aí ele controla a fase, isso aqui quem controla é o microcontrolador, isso daqui quem controla é o teclado lá com o microcontrolador, isso aqui quem controla é o microcontrolador, isso aqui quem controla é o microcontrolador, isso aqui quem controla é o microcontrolador, enfim, o microcontrolador controla tudo nesse aparelho. Beleza, então pessoal, assim, né? Na verdade, eu peguei o manual hoje, tá, pessoal? À tarde que eu dei uma estudada, o Emerson me mandou e o Luciano também tinha me mandado. Eu nunca nem vi esse raio-x na minha vida, tá? Pra ser sincero com vocês, vi hoje aí no manual que o Emerson
que o Emerson me mandou, tá? Então, dei uma estudada no manual, claro, ok? E fiz análise da eletrônica mesmo, que eu queria mostrar para vocês a eletrônica. Como é que essa eletrônica aí funcionava. Porque eu sei que os fabricantes deixam quieta essa parte da eletrônica, mas eu sei que vocês são capazes de entender isso aí sim, tá? Então, pelo menos assim, eu quero que vocês entendam. Se vocês não entenderam da eletrônica, mas as variáveis que ele controla, sabe que é a frequência, sabe que é a tensão, commuto, relé, que liga esse, que liga o tri, que liga uma fase, monitora a outra. Vocês têm essa dimensão dessas variáveis. Por mais que talvez vocês não consigam entender toda a eletrônica, mas que vocês possam ter a ideia das variáveis que estão envolvidas nisso aí. Não é só um timer, né? Isso aqui não é só um timer que liga um relé lá por um intervalo de tempo e deu disparo. Não, é muito mais além que isso aí, como vocês viram, né? Tem toda uma eletrônica, uma dinâmica, tensão de referência, frequência da rede, tem tensão ou não no tráfego, foi aplicado tensão, comuta, muda para a parte alta, muda para a parte baixa, seleciona o 0 de referência, seleciona o 5 de referência, ele fica trabalhando tudo isso para manter o 128 cravado que vocês viram lá, que se for 70 quilos, dá uma relação de 600 e poucas vezes, e qualquer 2, 3 volts que erra, já dá quase 2 kV de diferença. Tudo isso para manter uma qualidade aí do disparo dos raios-x, tá? Então, eu espero, assim, ter ajudado vocês, que vocês possam compreender um pouco da eletrônica. Não deu tempo de falar do painel, mas o painel a parte mais complexa é essa daí que nós passamos hoje, tá? Eu não sei, né? Obrigado aí pelas orientações, pessoal. Eu nunca vi esse raio-x na minha vida, tá? Eu só estou falando da eletrônica mesmo. É claro que eu nunca vi um negócio na minha vida, eu estou falando da eletrônica, alguns pormenores, eu não consigo linkar tudo porque eu não tenho, nunca vi, né? Eu não peguei na minha mão. Se eu pego na minha mão, aí já era. Aí eu destrinchava esse treco inteiro mesmo, tá? Mas eu acredito que já destrinchei uns 80% do produto aí já, tá? Então, galera, eu espero, assim, de verdade mesmo, ter ajudado vocês aí com a eletrônica. Quero que vocês pensem em eletrônica. Esse tipo de análise que eu fiz aqui, essa análise, mesmo eu nunca ter visto o produto, fazer toda essa dinâmica, entender como funciona, isso é aquele curso de análise que eu estou fazendo lá, tá, pessoal? Essa análise que eu apliquei hoje, ela está sendo dada no curso de análise lá, tá? Não precisa você ir lá no fabricante fazer um curso para você entender como a eletrônica funciona. É só você ter o documento na mão que você destrincha, tá? Não precisa né? Então, esse é o curso de análise lá que essa aula foi gravada, tá? Eu vou postar ela para vocês, tá? Vou editar ela e vou postar ela, beleza, Maurício? Foi gravada, depois vocês podem assistir várias vezes aí, tá? E voltar, ver de novo, voltar. Então, essa análise que eu estou passando aqui, estou vendendo meu peixe agora, tá, pessoal? Igual estou vendendo peixe aí. Então, essa análise vocês vão aprender lá na análise de circuito. Analisa tudo do jeitinho que eu fiz aqui. Tem uma técnica para isso, tá? E não é lá na engenharia, não. É lá no curso mesmo você vai aprender isso aí, beleza? Então, eu espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Já são quase 10 horas, desculpe o horário, tá? E se depois vocês quiserem mais aula de raio-x, a gente pega um outro modelo e também estuda ele também, tá? Beleza, galera? Um grande abraço. Fiquem com Deus todos vocês aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado de coração mesmo. Plena segunda-feira vocês estão aí assistindo aula. Galera, valeu pelo esforço, tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus e tenham um excelente final de semana. Até a próxima.